transformar, assim, clube social e escola conjunta, porque você forma um cidadão, se dá oportunidade esportiva e você tem atletas melhores, né? Porque isso não me sai da cabeça. Se eu tenho um atleta que estudou mais, ele vai entender o jogo melhor, vai facilitar o seu trabalho lá na ponta. Qualquer situação, assim, né? Vamos comparar com tudo que eu já trabalhei. Nada dá retorno e nada dá visibilidade ou engajamento como o voleibol. Tudo passa pela evolução de cada um. Você tirar o melhor de cada jogador. E o jogador, dificilmente ele está acabado. Ele sempre tem ali o que melhorar. E eu acho que uma das minhas características é ter esse olho de ver o que esse jogador pode melhorar. Fala galera, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana. Antes de mais nada, queria convidar a você a se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, o seu comentário, acionar o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque sempre tem uma entrevista bacana. E também agradecer nossos parceiros, a Tizan Digital, que prepara todo esse ambiente aqui tecnológico, com grandes equipamentos, para levar a melhor qualidade para você. E a Ace Negócios, se você quer tirar a sua ideia do papel para transformar ela no modelo esportivo, Ace Negócios é o seu caminho. Para a entrevista de hoje, dois convidados, Anderson Marcilli, presidente do Vôlei de Guarulhos, e o coach Neri Tambeiro. Tudo bem, coach? Bem, tudo jóia? A gente estava aqui e o Neri testando o microfone, contando até 10 e falou assim, porra, voz de locutor. Faz um comercial aí do Flecha para nós. Faz assim, vem, vamos Flecha, vamos. Vamos Flecha. Aí, cara, leva jeito de contratar isso. Você contratou o cara para duas funções. É o bônus que ele tem. O Anderson, você tem uma história super legal, né? Que você é jornalista também, Eu sou jornalista. Há quanto tempo de formado? Nossa, foi 2012, Não, 2002, cara. 2012. Não, faz um tempinho já, né? 20 anos, 21. 21 anos trabalhando com esporte já. Trabalhando com o Rubinho Barrichello. Trabalhei com o Rubinho. Você foi assessor do Rubinho por quanto tempo? 9 anos com o Rubinho, 15 anos com o Tony Canaan, trabalhei com o Christian Fittipaldi, Bia Figueiredo, que massa. Cacá Bueno, Red Bull, todo esse pessoal Cacá aí. É um cara muito legal, eu gosto muito do Cacá. Cacá é legal, joga vôlei de praia. Não joga. Não, brinca. Não, também assim, é um cara legal, mas fala que tá bom, Cacá, desculpa, eu só tentei te dar uma força. Não, é um cara super legal, sabe? E ele além de ser muito gentil e tal, o Popó também. Assim, Popó é legal também. De explicar uma coisa que eu era muito contra carrinho. Eu não gostava do mobilista, mas é o carro e tal. Uma vez conversando com ele, cobrindo a Stock Car, né? Que eu acho a Stock uma categoria muito competitiva. Total, né? Absurda. Pô, e é difícil e tal. E ele tava me explicando e falou assim, pô, da questão física que o piloto tem que ter no estoque. É isso. Porque vocês têm, ele falou, febre artificial, ele usou um termo assim, que você chega até 50 graus de temperatura. Não, chegou a 58 graus já dentro do carro. Em tempo... E daí você acaba tendo uma febre com a temperatura. Exatamente. E tal. Aí eles têm que estar bem preparados. Usam hoje a roupa de baixo, né? A parte que é anti-chamas. Aí tem um monte de caninho em volta. Liga dentro de uma geladeirinha, vai passando água gelada no corpo. Olha, cara. Isso é sensacional. E é muito tecnológico, tem muita coisa. Total, muito. Agora, conta, o Rubinho era rápido para responder as coisas? Não, ele é rápido demais, cara, é monstro. Você tava falando da Stock Car, né? O cara vem e já ganha, né? Cara vem de uma categoria que tá 2 décimos de segundo, faz um absurdo de diferença, né? Você vê, o Felipe Massa tá na 3º ano, acabou de conseguir o primeiro pódio dele. Rubinho, no primeiro ano dele, foi 3º lugar, no 2º ano foi campeão, entendeu? Então, é um cara que se adapta muito bem a qualquer tipo de... E ele é um cara bacana também, né? Ele é incrível, engraçado. Cara. Sabe que eu fiz uma matéria? Eu não sei se você tava junto, podia ser até. Pode ser. Eu fiz uma reportagem com o Eduardo, é o filho dele, né? Edu. Ele tava começando a andar de kart e tal, e a gente foi lá na Granja Viana, né? Foi a primeira vez que ele andou de kart? Foi nas primeiras vezes. Que o Rubens se esgoelou de chorar lá, não foi? Exatamente, você tava junto, exatamente. Né? A Érica tava junto também. A Érica vivia, né? A Érica Hideshima, que é colega Quequinha. nossa, né? A Queca. E daí a gente tinha que fazer uma outra gravação. A gente tava lá na pista, no cartódromo, né? E ia pra casa dele, algum lugar fazer a segunda gravação. E a gente saiu na frente, a gente perguntou assim, mas quanto tempo você vai demorar pra chegar lá pra gente ficar esperando? Eu falei, não, 20 minutos eu chego lá. Cara, ele passou pela gente, mas assim, na Raposo Tavares, a milhão.
Inacreditável. A gente teve uma. Todo o GP de Fórmula 1, ele levava a equipe inteira pra Granja Viana, onde você foi. E isso na quarta-feira do GP era no domingo, na quarta-feira ia lá. E fazia uma prova de kart lá, e quem ganhava entre mecânico, todo mundo levava o capacete dele. E depois saía de lá e ia pro Jardineira Grill lá pra todo mundo fazendo merchan aqui. Não é nosso merchan, mas... quem sabe eles nos patrocinam, né? Venha, pode vir. Não fica nervoso também, pra derrubar a Copa d'Água. E aí ele foi com uma das meninas de marketing lá, junto com a gente no carro, cara, lá na Raposo Tavares. A menina não jantou, de tanto que ela passou mal o dia inteiro. Então, é muito bom. Tá meio louco. Ó, o papo aqui é de vôlei, tá? Fica exato. É uma curiosidade, né? Um presidente, é presidente, né? Presidente da equipe de vôlei de Guarulhos, do Vedacity, que trabalhou com o Rubinho Barrichello, com vários nomes, né? Do automobilismo brasileiro. Mas o coach tá aqui, o coach já se adaptou a Guarulhos, morar em Guarulhos, tá morando lá, né? Na cidade de Guarulhos, porque deve estar próximo do ginásio, da ponte, né? Pertinho. Eu tô há 3 semanas, né? Não deu nem tempo de se acostumar. Mas a minha relação é com o trabalho ali, o dia a dia, né? Então, para mim, isso aí me envolve de uma tal maneira que... E eu também estava fazendo a transição da minha família, que estava em BH, e no primeiro momento eu ia mudar para o Rio de Janeiro, mas minha filha tinha que ficar lá, então todo final de semana eu ia para BH para resolver esses problemas. Então, ainda não consegui ficar na cidade um final de semana para conhecer alguns restaurantes. Então, só na relação de segunda a sexta com o trabalho. Como é que é a sua rotina de trabalho? Ela começa a que horas? O que você faz de estudos? Então, segunda-feira, de segunda e terça, a gente treina 2 períodos, né, de manhã e de tarde. Quarta-feira quebra e quinta e sexta a mesma coisa, 2 períodos, né? Só que a gente passou por um período preparatório ali, básico, né? Então, trabalhamos na areia umas 3 semanas, né? Então, estamos treinando na quadra há 1 ou 2 semanas só. Então, mas, normalmente, quando começa a ficar perto dos jogos, a gente já gasta mais tempo numa sala, vendo os vídeos dos adversários, vendo a evolução da equipe. Porque como é uma equipe que todos os ponteiros, com exceção do Pato, eles são novos, ali gera um conhecimento. Mas o Pato não é velho, eu falo assim. Não. Novos que eu digo de casa, né? Que os outros 6 foram contratados. E ali a gente tem que estudar mais um pouco ali, ver o que eles podem fazer, acelerar a bola de cada um, né? Deixar a bola mais à vontade ali, mas sem tanta velocidade, contra-ataque, que a gente pode tirar de cada um, porque o Guarulhos sempre jogou muito em cima do Franco, né? E agora, com esses ponteiros, a gente tem que ver até onde eles podem desafogar a equipe, né? Então, agora é a hora de começar a ver essas coisas. E a gente falou isso conversando com o Kleber no primeiro episódio, né? O Kleber foi um ponteiro, né? Forte e tal. E a gente tava falando da questão de falta de opostos hoje em dia, assim, né? No cenário mundial, assim, Sim. Porque no feminino a gente tem as super opostos hoje que estão brilhando. Enquanto o oposto bem ajuda o ponteiro, né? Que começa a jogar mais tranquilo porque tem um cara que desafoga. Mas o Neri tava contando pra gente que ele é gaúcho, sem nascer no Rio Grande do Sul. Como é que... Me conta assim. Como é que pode Até isso? eu me surpreendi. Não, tem gaúcho de alma, né? Pô, gaúcho de coração. E essa história eu nunca contei publicamente, assim, né? Meu pai é militar e conheceu minha mãe em Belém do Pará. Eu nasci em Belém, mas meu pai, como era gaúcho, ele queria que o primeiro filho dele fosse gaúcho. Aí me colocou no avião e me levou para me registrar em Porto Alegre. Então, eu, por documentação, eu sou gaúcho. Que nascido em Porto Alegre. Nascido em Porto Alegre. Mas não tem que levar um documento da... Não tem a menor ideia. Não sei o que ele fez. Eu sei que eu sou gaúcho na documentação. Realizou o sonho. E eu nasci em Belém. E nunca morou em Porto Alegre? Em Rio Grande do Sul? Chegou a morar? Não, só fui conhecer. Tem parte da família que é de lá. A família do meu pai é de lá. E ele te convenceu a torcer pro Grêmio ou pro Inter? Não. Não? Não, porque meu pai não era muito ligado a futebol, né? E eu fui logo criança, assim, pro Rio de Janeiro. Então, para ser muito sincero, né, era na época do Zico, eu era Zico, não era Flamengo. Mas aí eu comecei a torcer pelo Fluminense. E trabalhei 8 anos da minha vida dentro do clube. Aí vira ligação, né? Aí hoje eu sou tricolor.
O Zico é uma das pessoas mais legais que eu conheço. Imagino, Mais cara. legais. A pessoa jurídica é um absurdo, né? Mas a pessoa física, cara, vou contar uma história aqui rápida, né? Eu trabalhava na França, cobrindo o Paris Saint-Germain, né? Ah. Era correspondente da Globo lá e tal. E ia ter jogo de Champions contra o Real Madrid lá, jogo eliminatório em Paris. Lotado. E eu tava na sala de imprensa mandando material, né? Aí, de repente, aqui assim, eu olho, era o Zico. Ele te cutucando. Ele falou assim, tava te procurando. Cara, eu não sei nem se era verdade, mas cara... Meu Já Deus, ca- já esse ganhou era o dia. fã. Já ganhou o dia. Absurdamente. Ele é bom. Agora, como é que surgiu o vôlei na sua vida? Da onde você saiu do carrinho e entrou na quadra? Cara, eu acho que eu já fiz algumas perguntas em relação a isso, mas acho que quem mais incentivou foi o Giovanni Gávio. Porque ele era muito amigo do Rubinho e a gente tinha outros amigos em comuns. E ele me via trabalhando lá e ele falava, cara, precisamos de você lá no mundo do vôlei, gestão profissional e tudo mais. E aí acho que foi o cara que mais me incentivou. Na época, isso foi 2013, 2012, 13 isso. Ele tava tentando montar um time, até era um time masculino da Nestlé, que acabou não indo pra frente. E aí a gente começou ali a fazer uma participação, de eu participar junto com ele. E foi enrolando, aí só voltei pro vôlei mesmo em 2018. Então... Mas em 2013 você chegou a trabalhar em alguma Não, coisa? não, a gente só montou um projeto, Tentou ir ia atrás, e não atrás vingou. lá, mas acabou não vingando. Que a Nestlé, na época, ia fazer um time masculino, mas acabou não dando certo. Aí você tá no Guarulhos desde 2018. Né? Aí a gente fundou a associação, né, em Guarulhos. Eu fundei em 2018. Mas você não tava com o Corinthians com escada? Tava sim, tava já fazendo parte, embora não era gestor, né? Eu tava só ali fazendo a interlocução com a prefeitura e tudo mais, né? Não fiz todo o planejamento em relação à contratação e tudo mais, era muito mais na mão deles, né? Aí quando ele saiu o Corinthians, saiu tudo, aí eu fui implementar de fato, né? Aí eu comecei do zero, que aí sim foi o Vedacity Vôlei Guarulhos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, vou pedir para o Guarulhos responder primeiro, que é uma questão que a gente tem aqui, né, no nosso podcast. Evidentemente que a gente faz nesse nicho do vôlei porque a gente quer melhorar esse esporte, né? Claro. Tipo, eu tô aqui hoje por causa do vôlei, né? Perfeito. Porque eu joguei vôlei, eu pude estudar por causa do vôlei, eu fui trabalhar na Globo por conta do vôlei no começo e depois, né, virou futebol e tal, mas o vôlei que me trouxe. Então, o meu respeito, eu cheguei a ficar arrepiado. Ah, que Eu legal. falar, meu respeito e orgulho e gratidão que eu tenho pelo esporte é muito grande. Então, a ideia é melhorar. A pergunta que eu faço para vocês é assim, vocês acham que é um produto bom hoje no Brasil? A Superliga é um bom produto? O que pode fazer para melhorar essa competição? Porque eu vejo assim, patrocínios gigantescos, mundiais e tal, não estão no esporte no Brasil. Sim. Né? Você não vê uma marca mundial no esporte brasileiro. E, claro, no vôlei também não está. Apesar de ter a Vedacity, que é uma marca conhecida, Sim. como vocês, por exemplo, mas né, a Melita, né, a Fiat, que, né, talvez a Fiat seja a marca mundial, mas não é um polo que centralize essas coisas. Por quê? E como a gente pode melhorar esse produto para ser mais atrativo para as empresas? Eu não acho que ele é um bom produto. Ele é um excelente produto. E eu provo isso em números, em exposição e qualquer situação, assim, né? Vamos comparar com tudo que eu já trabalhei. Nada dá retorno e nada dá visibilidade ou engajamento como o voleibol. A começar pela transmissão, que o plano aparece todas as tuas marcas por 2 horas ali no mínimo. Então, assim, mesmo com o Rubinho Barrichello ganhando campeonatos com a Medley, com a Mobil e com todas essas marcas na Stock Car, nenhuma chegou perto do retorno que nós damos hoje, porque o plano de voleibol, de transmissão, é muito, muito mais impactante. Além de tudo, é um esporte que tem, segundo os últimos dados, não meus, né, mas da Ernst Young, 76 milhões de super fãs de voleibol. Ou seja, são fãs que consomem voleibol. O que falta é a gente dar cada vez mais passos profissionais ali para a questão de organização da Superliga, ela desassociar da questão organização como seleção brasileira, como a CBV coloca hoje todo mundo no mesmo pacote. Você é a favor de uma liga independente? Eu não sou a favor efetivamente de uma liga independente, eu sou a favor de uma gestão independente entre Superliga e
seleção brasileira e qualquer outro tipo de produto. E não hoje, tudo mesmo no mesmo guarda-chuva, entendeu? Então não é eu luto para ser independente. Não, eu só acho que a Superliga, ela merece e ela tem potencial para ser tratada como um produto único, exclusivo, que tem direitos de transmissão, que tenha produtos e que tenha um ecossistema inteiro em cima dela, né? Porque hoje tem muito aquilo, o que é bom para cada clube. Não é assim. Nós todos, e você como um amante do voleibol, deveríamos nos ajudar em como crescer a Superliga e como fortalecer, e não o que é bom para um time, o que não é bom para outro time. Eu acho que aí esse é o grande X. Mas eu tenho certeza que tem pouquíssimas oportunidades como tem a Superliga. Eu coloco ela, tirando o futebol, com certeza é o grande trunfo da nossa mão aqui, que nós podemos ser a NBA. Com todo respeito ao basquete, que eu amo NBB, ele não pode ser NBA. Nós podemos ser, entendeu? Eu tô falando de referência, de campeonato. Nós podemos ser a Premier League. Então, vamos por nesse sentido, entendeu? Nós temos condições de um dia ser a maior liga de voleibol, entendeu? Mas eu acho que tem um grande caminho ainda para acontecer. O que você acha, Neri? O que falta para ser essa Premier League do vôlei? Eu acho que profissionalizar pessoas, né, à frente das equipes. Mas o carro-chefe sempre da CBV foi a seleção brasileira. E eu vejo o cenário internacional, o Brasil decaindo. E que eu vejo o mundo fazendo uma renovação melhor do que o Brasil. E eu não sei como fazer crescer com a seleção brasileira cada vez tendo resultados assim, aquém do que já teve. Então isso me preocupa, entendeu? Porque eu acho que nós vamos passar aí por anos difíceis em relação ao cenário internacional. E como fazer o nosso produto interno crescer, que a seleção brasileira sempre foi o grande chamariz e que vendeu através dos títulos, essa coisa toda. E aí eu acho um pouco de contrassenso, assim, tomara que eu esteja errado, né? Mas eu vejo com muita preocupação. Mas você acha que o trabalho de base, ele mudou muito do tempo que você era da base para hoje? Eu fui técnico da Seleção Brasileira Juvenil, né? Mas eu fui depois da era ali do Marcos Lerbach, do Percy, onde o Brasil já estava atrás, por isso fizeram essa renovação, mas eu vejo o mundo fazendo um trabalho melhor que o Brasil. O mundo renovou jogadores melhores que o Brasil. Então, eu acho que depois dessa Olimpíada, onde eu acho que é o último suspiro dessa geração, porque já tem uma certa idade, o Brasil vai passar por dificuldade numa renovação. E eu acho que aí o Brasil vai ser muito difícil ficar entre os 4 do mundo. Isso porque a Rússia ainda está fora, por causa da guerra. Mas eu vejo um cenário complicado. Eu estou falando do masculino, tá? Que é onde eu trabalho. Mas não deve mudar muito do feminino, né? Tipo, é meu parâmetro meio igual. Mas talvez os resultados do feminino hoje sejam melhores que o masculino. Mas eu vejo uma renovação no feminino, jogadores de muito potencial. Entendi. E eu já não vejo isso assim no masculino. Comparando com a renovação que os outros países estão fazendo. Né? Porque a gente já teve essa discussão assim, meio ano passando aqui no podcast, que essa opinião minha, assim, de política para esporte de base, esporte de jovens, né? Quando eu era moleque aqui, né? Eu jogava campeonatos da Copa da NAP, Copa Itaú, tinha campeonatos escolares, porque é da escola que você vai pro clube, né? No Brasil funciona assim. Não tem mais. Ale, eu acho que tem um grande X da questão aí, né? Hoje eu considero a base, olhando pro lado de gestão, tá? A base para qualquer gestor hoje de time de Superliga, ela é considerada como social. E por que eu falo isso? Porque qualquer formação, tudo que você gasta lá, você não tem um retorno disso. Diferentemente do futebol, que cada vez mais você tem investimento na base, porque você revela um jogador e às vezes você vende esse jogador e você paga, não só paga, mas tem um lucro de toda essa operação. A base de qualquer clube hoje, ela não é sustentável, entendeu? Então um clube, por exemplo, eu sou o 7º orçamento da Superliga.
Por que eu tenho base? Por que eu tenho iniciação esportiva? Eu tenho além da base. Eu tenho flechinhas que são de 10 a 17 anos, mas por quê? Por princípio, por querer ajudar, por ter um princípio de devolver pro voleibol ou pro esporte tudo que ele me deu na minha vida. Para a população, Para a né? população. Mas se você for pôr na prática como gestão, como que eu sou o 7º orçamento e estou gastando dinheiro ali, entendeu? Eu poderia tentar almejar ser o 5º, 6º orçamento e cortar a base. Então tem hoje gestor que faz isso. Então o problema para mim é como nós vamos deixar a base sustentável. Nós, brasileiros, temos que agradecer a 3 clubes incríveis, que são Minas, Cruzeiro, Pinheiros e também o SESI, eu coloco isso daqui, que eles foram grandes potencializadores de continuar a base, entendeu? Porque eles têm ainda um processo para fazer isso. Agora, todos os outros clubes que estão chegando, eles estão tentando mesclar esse equilíbrio. Qual é a minha sugestão? É olhar o que eu falo para a CBV, é olhar o que o futebol fez. Um dia ter o clube formador, que ele vai ter uma porcentagem do atleta que ele formar, e com isso você consegue ter investimento e com isso você consegue ter mais qualidade de revelar esses jogadores, entendeu? E é bom até explicar, né? Porque no vôlei, diferentemente do futebol, não existe o passe, não tem passe. Não existe a posse do jogador. Acabou aquele contrato, ele é negociado. Eu posso revelar um jogador pelos flechinhas de 14 a 18 anos, investir todo o dinheiro dele nele, e ele pode assinar um contrato quando ele estiver livre com qualquer outro clube, e eu não vou, como clube, ganhar absolutamente nada em cima disso, entendeu? Então, essa disparidade faz com que a gente não tenha tanto investimento na base. Isso olhando pelo clube, entendeu? Isso é um ponto. Ô, Neri, você não acha que podia ter uma política? Porque o Anderson está falando do clube social, que tem uma estrutura, né? O Pinheiros, o Minas, Sim. né? Outros clubes, Paulistano, Hebraica, aqui em São Paulo, né? São clubes grandes que têm uma estrutura física muito boa, que já é uma ajuda gigantesca, né? E tem muito associado, daí vem do associado, né? Mas ter uma parceria com a escola privada, né? Transformar, assim, clube social e escola conjunta. Porque você forma um cidadão, se dá oportunidade esportiva, enfim, e você tem atletas melhores, né? Porque isso não me sai da cabeça. Se eu tenho um atleta que estudou mais, ele vai entender o jogo melhor, vai facilitar o seu trabalho lá na ponta. Perfeito. Com certeza. Eu acho que a evolução aí desse mecanismo todo que vocês estão falando passa por uma política de escola, né? Eu acho que a gente tem que trazer as escolas para dentro dos clubes e tentar uma parceria, alguma coisa, a gente fomentar esses estudantes a poder ter lugares para jogar, material para jogar, e você está sempre envolvido com o grupo ali do teu bairro, né? E uma política social mesmo nesse sentido, porque as escolas é por onde passam a maioria dessa base toda, né? Então tem que ser visto uma política nesse sentido. Tinha muito, eu acho que na sua época, na minha, não sei nem se hoje existe, o GEBs, né? O GEBs, jogos escolares. Agora virou jogos da juventude, né? Então, isso tudo tem que ser olhado com muito carinho, né? Perfeito. Porque dali é da massa que vai sair a qualidade, com certeza, onde vai poder selecionar e onde as crianças vão estar envolvidas não só com o esporte, mas os valores do esporte, né? Ficar longe das drogas, né? Ter ali bons valores, né? Se alimentar bem, essa coisa toda, o respeito. E a possibilidade de estudar, né? Com certeza. Eu uso o meu exemplo, né? Eu não fui um jogador espetacular. Não, longe disso. Eu fui um jogador operário, né? Minha geração era Maurício, Ricardo, Marcelo. Mas viveu do voleibol, né? Exatamente. E pude estudar. Me deu uma carreira depois. Enfim, isso que é muito legal. Neri, você trabalhou fora do Brasil, né? Trabalhei na Rússia com o Marcão. Eu trabalhei ali 8 anos com o vôlei de praia, né? Antes de ir para a Rússia. Eu fui para a Olimpíada de Atenas, onde ali era a Sandra e a Ana Paula. E eu estava sempre envolvido com os projetos da Sandra Pires através do alemão. E depois chegou o Marcão com a Ana Paula, onde fez uma dupla ali para a gente jogar a Olimpíada. E depois disso, o Marcão foi para a Rússia, foi para Belgorod. E aí me chamou para eu ir trabalhar lá com ele. Aí nós ficamos 1 temporada e meia. Essa meia deu uma crise de gás lá na Europa e tudo, e aí começou a dar problema de dinheiro, e a gente veio embora, mas
o Muzes, que estava começando, o Tchetchukini, Kossarev, No seu time? Baradá, Caraca. todos esses jogadores, entendeu? Eu tenho foto Olha o deles time. até hoje. Pô, manda pra gente, dá pra colocar, né, na edição aí. Manda pra gente colocar. E os brasileiros estavam... O primeiro ano foi o Samuel Fuchs, e no segundo ano foi o Alan, que era líbero. O Alanzinho. Né? Foram os dois brasileiros passados lá com a gente. O Alanzinho diz que ele é marrento, né? O pessoal fala, brincadeira. O Alan agora tá nos Estados Unidos, é coach, cara. Olha só. E mais uma oportunidade também. Mas o Alan jogou muito bem. Melhor ataque de rede do Brasil. Fazia ataque de rede com ele, metia qualquer lugar no teto jogando. Líbero, cara, ele saltava muito. É muito talentoso. Não, tecnicamente, é um jogador muito bom. Foi seleção brasileira, campeão mundial com a seleção brasileira. Ele poderia ter ido mais longe, né? Eu acho que ali a personalidade dele incomodava um pouco. E incomodava os outros. Aí pra ele tava tudo de bom, ele é figura. Mas tá bem tranquilo, encontrei com ele lá no Daniel, que tá nos bastidores aqui, no Campeonato Massa. Dá um oi aí, Daniel. Oi. Mas e como é que a gente tá falando do campeonato? Como é que era o campeonato lá, a estrutura do campeonato? Sei lá, confederação, federação, como é que... Era bacana, era jóia, assim? Sem dúvida. Ali eles podiam contratar 2 estrangeiros, né? Como aqui. Mas o nível lá era muita pancadaria, né? Pela formação do voleibol russo. Era toda a equipe vinha de saque para fazer ponto. Não importava se errava... Mas ninguém passava o saque flutuado, acho que não chegou no campeonato russo ainda, né? Porque vem todo mundo de pau ali, e os jogadores que iam jogar lá eram jogadores que eram bons atacantes. Lá não mais precisava nem de canhão, né, professor, para treinar. Mas o Alan conseguiu jogar lá, né? Porque para segurar essa pancadaria toda, contratar um líbero, você podia contratar 2 jogadores, contratar um líbero dentro da tua equipe, e o Belgorod disputava os títulos, né? Era um clube excepcional, assim. Olha, quanto custa ter um time de vôlei no Brasil, na Superliga? Qual da Superliga? Você fala B, C, A? Não, na A principal. Cara, no mínimo você tem que partir. Hoje tá difícil para partir. Hoje, vamos falar, 1,5 milhão, você briga para não cair. 1,5 milhão mensal? Não, anual. 1,5 milhão por ano. Para não cair. Você tá falando assim, pra né? ser o 12º colocado. Pra brigar lá. Você vai brigar. Com 1,5 milhão, você com certeza vai brigar pra não cair ali. Você vai estar ali brigando lá pra baixo. Mas você... mas aí tipo, te pergunta assim, 1,5 milhão, né? Vamos arredondar pra 1,2 milhão, vai dar 100 mil por mês, né? 100 mil por mês. A temporada é mais curta, né? Então, né? Você trabalha de mas maio geralmente, a dezembro, né? Julho começa a nossa temporada e acaba abril, maio. Por aí. Mas ela não... Você acha um valor caro, 1,5 milhão para ter um time? Cara, ou não? Difícil responder, né? Porque se você olhar pro lado do futebol, que a gente tem uma referência, é nada, de graça, né? né? É nada, né? Um jogador paga aí. Só que com a dificuldade que nós temos no mundo do esporte, de patrocínio, de incentivo, ele não é tão fácil, né? Eu vejo, graças a Deus, a gente tem um super parceiro junto com a gente já numa construção desde 2019, que foi construída também, né? Porque demorou... Eu negociei 8 meses antes de fechar o negócio. Então, não foi uma coisa assim que bateu na porta e entrou, entendeu? Então, foi construído aos poucos para chegar. Mas são raros os patrocínios. A gente tem no futsal, o Magnus lá que tá com lá, o pessoal de Sorocaba há muito tempo, mas é raro você ter patrocínios longos, assim, sabe? É muito mais o clube que clube e prefeitura, né? Que sustenta o negócio a longo prazo. Então, não vou falar que é barato, mas ao mesmo tempo não é um absurdo para as empresas que nós estamos atingindo e por o volume que nós damos para eles. Exato, mas então volto na outra pergunta, assim, do atrativo. Por que as empresas não estão? Se você considera que é um valor baixo até para uma empresa grande? Vou tentar resumir da minha percepção. Eu acho que passa ainda no que o professor falou, informação, sabe? A gente hoje precisa de pessoas capacitadas em todas as áreas para fazer chegar isso. Eu acho que assim, nós temos uma joia rara na mão, mas ela não... Poucas vezes ela está sendo explorada para chegar onde tem que chegar, sabe? De chegar lá, ô Coca-Cola, você já ouviu falar sobre o retorno de Superliga, o que faz isso? Por algum momento eles já fizeram com seleção brasileira ou com qualquer outra época. Mas hoje
com certeza não tem nada, isso eu posso falar com um boca cheia, porque a gente está desse lado, mas não tem nada que dá mais audiência hoje, por exemplo, para a Sport TV do que o voleibol, tirando O futebol, sim. o futebol a gente nunca considera nessa métrica. Então, assim, ele é um produto altamente atrativo, entendeu? Só que precisa fazer chegar. Então passa por gestores, formadores, equipe de marketing, um novo cenário de olhar para isso, e da CBV também, dessa integração com clubes, né? Ele não é tão simples essa E conta. eu acho também, isso aqui é opinião minha, mais uma vez, que o esporte brasileiro não pode depender da mídia tradicional mais. Entendeu? Ah, não tem como. Você tem que ter sua própria mídia. E aí você fazer um outro dinheiro ali, entendeu? Você criar seu canal. Pô, estamos aqui, a Tizan Digital, equipamentos Exato. de última geração. Pô, leva a gente lá, leva o Tizan pra lá. Boa. Lá e cria um baita projeto que você vai dar oportunidade ao seu redor, para as empresas ao redor. Talvez uma empresa lá que tenha condições de dar 100 mil, né, não 1,5 milhão, mas 100 mil no ano, vai te ajudar muito, vai pagar todo o canal e tal. E ela não tem condições de fazer a propaganda no intervalo do Jornal Nacional. Porque enfim, eu penso muito nisso, assim. Ganhar no volume também, dando oportunidade para todos e tendo uma mídia própria para que você possa desenvolver seu trabalho e mostrar o seu trabalho e deixar a marca aparente. E um detalhe muito importante, tratar bem o seu patrocinador. Total. Que, né, pô, aliás, a Vedasky, eu devia ter pedido para você, eu acho a ideia genial, levar o tambor do produto como bumbo, cara. Sabia disso? Isso é incrível. Que a Vedacity é um material que usaram Impermeabilizantes. E vem num tambor de quantos litros aquilo lá? 20? Não, 18 litros, eu acho. Quase 20, né? Aí eles levam pro ginásio, viram de ponta cabeça e viram um batuque, cara. Que aquele lá é o principal produto da Vedacity, é o carro-chefe, que é o Vedacity, né? né? Não, né? É genial, cara. E foi uma coisa genuína, assim, sabe? A gente deixou lá a princípio pra fazer na arquibancada, pra ser muito mais um enfeite, né? De estar lá. E a torcida utilizou isso e foi genuíno acontecendo, assim, sabe? Legal. Foi incrível. Se acompanhar, os jogos estão sempre cheios, né? É um ginásio, claro, pequeno. Quantas pessoas cabe? 1.000? 1.000 pessoas, E a gente tem uma torcida que eu vou puxar mesmo a sardinha, porque não existe torcida igual. Vai até Minas. Já tá pedindo um ginásio maior. Né? Que bom. E tem, né? Tem que ter, né? Não tem na cidade? Não tem, mas não tem condição, né? Então a gente precisa ter em condições de uso. A ideia do flecha? De onde veio? Cara, a gente tem o nosso logo, ele tem uma flecha aqui. Até eu ia ganhar uma camisa, mas pegaram de volta, cara. Cadê a camisa? Pô, eu ia ganhar uma camisa aí agora. Não faz isso não. Pronto. Eu tenho tá uma roxinha do essa daí. Eu vou abrir aqui, mas... Então, e esse é o nosso logo com a flecha. Aí minha filha, a mais nova, a Manuela, quando ela viu a camisa, e aí era o primeiro jogo que a gente ia fazer ainda, né, de Superliga, e aí ela falou, nossa, que demais. Aí ela falou, vai flecha. E aquilo ficou tão forte assim, eu falei, nossa, isso é muito bom. E aí a gente começou a usar isso na comunicação. E aí, cara, pegou. Vai flecha. E virou nosso símbolo. Então tem aqui, com muito orgulho hoje. Então a gente tem a Fúria Flecha, as flechas felinas como torcida organizada. Sensacional. Juro. Os flechinhas, né? Os flechinhas, Então tem essa relação direta. Você falou em 1,5 milhão, né? Então, assim... Mas é que o técnico custa muito caro, né? Não? Não, vou pular essa parte, que essa parte ali... Ô, Neri, me conta quando foi que você virou técnico de vôlei, né? Porque você fez a faculdade, fez Gama Filho na educação física e tal, e falei assim, não, hoje eu sou técnico de vôlei mesmo. Quando você sentiu isso? Eu comecei a trabalhar como assistente, professor de escolinha, né? Desde lá de baixo. Eu fui técnico de infantil, infanto, juvenil, fui crescendo dessa forma. E eu nunca fugi às minhas características, que era formar atletas. E até hoje, no vôlei profissional que eu estou trabalhando, né, com adultos, o meu principal papel é formar atletas, né? É lógico que a gente quer ganhar e tudo, mas eu acho que tudo passa pela evolução de cada um. Você tirar o melhor de cada jogador. E o jogador, dificilmente ele está acabado. Ele sempre tem ali o que melhorar. E eu acho que uma das minhas características é ter esse olho de ver o que esse jogador pode melhorar, né?
Então, por isso, eu fiquei 9 anos no Minas, né? Antes disso, eu fiquei 4 anos no SESI com o Giovanni, né? E sempre envolvido com trazer garotos, meninos do juvenil e lançar no adulto. Esse último ano no Minas, nós lançamos 3 jogadores que nunca tinham jogado a Superliga e chegamos na final da Superliga, né? Na seleção tem 6 hoje que passaram na tua mão. Isso. Com certeza. Otávio, primeiro ano, Flávio, Honorato, Mike, o Roque, a Buba, que às vezes Bento, vai lá, o Bento, que também agora chegou no no último momento, né? Então, assim, lançar jogadores e tudo, e levar eles para essa transição que é tão difícil, sair da base para o profissional, eu acho que é uma coisa que eu faço bem. Mesclar, né, esses jogadores mais antigos com esses jogadores mais novos, assim, eu acho que é uma boa química, entendeu? Eu acho que a gente, agora lá no Guarulhos, a gente tem um papel parecido também, entendeu? Porque nós temos jogadores que querem chegar em um lugar que ainda não estão. E através do trabalho e de estar no clube, no Veracity Guarulhos, eles sonham em chegar a uma seleção brasileira e ter uma primeira oportunidade lá, né? Que ainda não tiveram. O Celestino, o próprio William Eduardo, o Lucaian, o Lucas, que é muito novo ainda. Então, esses jogadores, Bertolini, que já passou até comigo na seleção de base, na seleção brasileira, esses jogadores sonham em estar lá. E eu acho que depois da Olimpíada da França vai haver uma abertura maior. Vai mudar a geração, né? Com certeza. E você sonha com a seleção adulta? Eu sou um cara com o pé no chão. Eu quero fazer o melhor que eu puder nessa temporada. E isso, assim, vai me abrir portas. É lógico que eu penso em estar lá. Eu já estive lá na seleção brasileira de base. Já fui técnico da seleção brasileira juvenil. Mas eu acho que eu posso dar uma contribuição na seleção brasileira adulta, né? Até porque vai passar por uma renovação, como eu acabei de falar. E eu acho que eu faço isso muito bem. Mas não é uma coisa que eu fico, se não me chamarem, é aquela coisa... Não, vou fazer o meu trabalho, que é o que eu posso fazer hoje. O melhor que eu puder. E se acontecer, bom. Se não acontecer também, eu sigo a minha vida, sem problemas. Você ficou 9 anos no Minas. 9 anos. Um trabalho, né, excelente, como você disse, tal. A sua saída foi tranquila para você? Ou você guardou uma coisa que você não esperava? Não, eu acho que a vida é feita de ciclos. Eu ia ter que sair em um momento do Minas, né? Nesses 3 últimos anos, nós chegamos em todas as finais que a gente disputou, desde o Sul-Americano ou qualquer competição. Essa última, a gente não chegou, a única competição que nós não chegamos na final foi na Copa do Brasil, né? E isso já teve um impacto maior do que já teve nos outros anos. Nos outros anos, eu digo, há 6 anos atrás, há 4 anos atrás, que a gente não chegou em todas as finais, não era um problema porque a gente estava amadurecendo. Mas aí você começa a perceber que o ciclo está acabando, que precisa entrar outra pessoa, né? E que você segue a sua vida. Isso, para mim, ficou bem resolvido. Não teve problema. Eu sou grato às pessoas que estão lá, que abriram as portas para mim. Eu me tornei técnico da Superliga praticamente no Minas. Eu fiquei interino em Montes Claros, porque o Paulo, um ano antes, não pôde assumir a equipe, mas quem abriu as portas para eu dirigir uma equipe desde o início da temporada e apostou no meu trabalho foi o Minas. Né? O Eloy, o Cebola, antes era o Zé Ricardo, mas o meu sentimento não pode ser outro, não ser de gratidão. E hoje você está feliz no Guarulhos? Sim? Muito feliz. O que você espera dessa temporada? O problema é que a expectativa alta demais pode gerar uma frustração, mas eu penso chegar na final. Eu sou um sonhador assim, mas não um sonhador. Eu faço o dia a dia acontecer para ir nessa direção. Mas eu, assim, brigar com os grandes, entendeu? Chegar a uma final novamente. E quem são os grandes? Cruzeiro? Tem grande aí. Tem grande. O Cruzeiro é uma potência muito grande há muito tempo, né? Hoje quem são Mas os... é um orçamento também muito superior. Mas é claro, faz a diferença, né? evidente. Vocês acham que vocês seriam a favor de um orçamento teto? Sem dúvida. É? Não tenho dúvida. Faz uma diferença absurda, né?
Daí Cruzeiro, ganha no por trabalho. exemplo, nós estamos falando do nosso time 3 vezes mais, entendeu? Então você é uma possibilidade de montagem de elenco muito maior, ainda mais no voleibol, que faz a diferença a questão financeira, né? Faz a diferença você ter jogadores do mesmo nível. O que te dá o dinheiro faz? Você ter jogadores do mesmo nível por todas as posições. Então você troca, ou fica no mesmo nível ou sobe, né? Então você não tem um desequilíbrio, né? Então acho que é por aí. Mas com certeza o que faz a NBA, o que faz a NFL, o que limita o teto à própria Fórmula 1 para não ter o mais rico gastando o que quiser. E sempre vai fazer diferença quem tem o melhor orçamento, quem tem a melhor gestão, sempre vai estar lá. Sempre vai estar lá, por isso que, vamos usar como exemplo a Fórmula 1, sempre vai estar lá a Mercedes, sempre vai estar a Red Bull, mas a competitividade entre os outros vão sempre estar muito mais perto, entendeu? Então acho que... Neri, quantos anos de vôlei você tem no total? Então eu formei com 19, 20 anos, estou com 54, aí 34 anos. 34. Eu adoro essas perguntas que eu vou fazer agora. Já estou preocupado. Nada. Qual foi o melhor? Uma coisa é o melhor jogador, outra coisa é o melhor atleta. Qual foi o melhor atleta com que você trabalhou? Aquele que te ensinou, que foi fácil compreender que ele passava na quadra, que ajudava os demais, o líder, enfim. Você pode colocar critérios para desempatar aí ou para criar uma estatística para você. Qual foi o melhor atleta com que você trabalhou? Posso falar dois? Pode. Foram em 2 momentos diferentes. Um, quando eu era assistente do SESI, do Giovanni Gávio, o Escada. E no segundo momento que eu já era técnico, o William, no Minas. Né? O Mago e o Serginho. Por que os dois? O Mago ele ajudava muito no crescimento da equipe, porque a gente discutia sobre os caminhos de cada jogador, né? Então, o que a gente poderia fazer? Por exemplo, a gente começava uma temporada, vou dar um exemplo, o Honorato não conseguia bater aquela bola rápida com tanta eficiência. Ele batia melhor e tinha bons números com a bola um pouco mais abaulada. Mas para onde a gente queria chegar, ele ia ter que jogar com essa bola. Então, fazia parte do processo ele fazer essa bola, mesmo que ele não fosse tão bom agora, para ele chegar lá na frente e a gente poder ter outras opções. Então, criar um caminho, apostar num jogador, no processo dele, e isso é uma coisa que o jogador, principalmente um levantador, o William, no caso que eu estou falando sobre ele fazia essa leitura muito bem, né? E a gente conversava muito sobre isso, né? Então a gente pode treinar, mas na hora do jogo não pode ter muitas dessas bolas, tem que ser poucas, porque a gente precisa ganhar, precisa ter eficiência para ganhar, mas vai fazer parte do dia a dia de treinamento. Então, durante o jogo a gente faz uma bola mais abaulada, uma ou outra a gente acelera, mas não dá para a gente jogar só desse jeito hoje. Então, criar caminhos para a gente sair de um ponto para chegar em outro. Né? E o Escada? O Escada era uma liderança muito pelo exemplo. Né? Eu cheguei, o Escada operou as costas, colocou um espinho nas costas. 2010, 2011. Nossa, e ele nunca ficou fora de um treino técnico, entendeu? Está sempre treinando e sempre ali naquela brincadeira dele, sendo... a gente chamava da liderança pelo exemplo, né? E é um cara sempre muito bem-humorado e que ia para cima, aquela personalidade vencedora de o cara olhar para o outro lado e falar vai dar, e somos nós, vamos embora, e como contagiar os caras do lado. Então isso aí foi muito enriquecedor também. Muito legal. E você, Anderson, como gestor, assim, qual foi o grande atleta? Não vale de carrinho, não vale. Não vale, não. Eu tô bem menos tempo que o professor, né? Cara, eu não posso deixar de citar o capitão, o Sandrinho. Sandrinho, ele largou o Cruzeiro, saiu do Cruzeiro para jogar Liga C com a gente num ginásio que ainda não tinha luz, que a gente ainda buscava a vaga para ali, não é?
Então, apostar com proposta, não é que ele não tinha proposta de Liga A, continuar em Liga A e tudo mais, mas ele abrir mão disso foi fantástico. Então, é um cara que, para nós, ele é um institucional já, ele não sai do time. Isso eu falei, quando ele largar de jogar, ele vai Vocês vão estar... aposentar a camisa número 5? Não, com certeza. Isso daí eu vou imitar o Sandro, dele. eu vou imitar o Sandro jogando, quer ver, ó? É isso. O melhor tópico das mãos do mundo. Vai ter uma mãozinha, né? Uma mãozinha lá na entrada, assim, ó. Só um busto. Fazer assim. o logo dele assim, né? Exato, tá vendo? Eu sou muito marketing. E ele é um monstro de lidar com o patrocinador e tudo mais. Eu falei, se você quiser trabalhar na parte técnica, eu não vou deixar, cara. Você vai trabalhar com a gente, né? Lá de fora, assim. Né? Já vou fazer o convite. Eu quero trazer o Pato e o Sandro pra entrevistar os dois. Nossa, juntos, essa dupla aí é forte. É o Sandrinho, o Mamão, e o Rei do Biribol, que é o Renato Pato. Cara, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu sei que, pô, não é fácil se deslocar em São Paulo, vir com Guarulhos, trânsito e tal, mas fico muito feliz. Eu acho que é importante a gente dar... A ideia do podcast é essa, dar voz para todo mundo, né? Legal. Pô, escutar o Nery falar, tal, né? A experiência que ele tem, o que ele pensa do vôlei daqui para frente, tal, o que ele espera. E você como gestor, né, cara? Porque, querendo ou não, a gente quer melhorar, né? Sem dúvida. Porque, sei lá, acho que como a gente vive disso, e quanto melhor for, mais trabalho vai ter pra gente desse lado e trabalho para vocês desse lado, né? Bom, Ale, primeiro eu tenho que agradecer, aliás, o voleibol tem que agradecer você, porque a gente precisa de caras que consigam mostrar ali, é o que você falou, sua paixão, independente do que você tem de retorno ali, né? É muito mais de fazer o bem pro voleibol. Então a gente aqui agradece por essa oportunidade, por criar novos meios. E o voleibol passa por isso, tá? Então, logo mais vai estar junto com a gente também, fazendo essa parte, porque essas novas mídias é o grande futuro do voleibol, eu não tenho dúvida disso, então... E tem coisas assim, ó, tipo, por isso que eu falo de ter a própria mídia, né, pra gente chegar no finalzinho. Sim. Tem coisas que vocês fazem que ninguém fica sabendo. Exato, mostrar coisas essa legais questão, que né? vocês fazem que ninguém fica sabendo. A gente viu lá quantos reality shows hoje já de... Reality não, né, mas o Netflix fazendo lá o Drive Survive da Fórmula 1, que virou uma febre, mudou até o índice de fãs, né? Quanto mais jovens por causa disso. Então, assim, não tenho dúvida que passa um dos pioneiros que foi você, de fazer essa transição, né? De sair da grande mídia na TV e começar saído, a vir... né? Não foi assim, né? Mas sempre tem uma oportunidade, não é? Né? O Marcos Pacheco, agora foi trabalhar em Dubai, né? O Pacheco foi um grande técnico também, foi meu técnico lá na Unisul. E ele falava assim, até um chute na bunda te coloca pra frente. Não tenho dúvida. As oportunidades. E só para finalizar, queria deixar aqui o meu agradecimento ao professor por ter comprado essa ideia de vir, porque não é... Isso realmente, até conversando com o Daniel, quando a gente falou, fechamos com o Nery, então assim, ali é o momento que a gente fala, pô, estamos no caminho certo, estamos concretizando o passo a passo para ter um nível de um técnico de olhar para a gente e falar, não, eu quero ir para lá. Então, agradecer a confiança e logo que ele chegou, aliás, né, primeira reunião ele já estava vestido de flecha antes de a gente conversar, mas chegou entrosado, então pra gente tá sendo uma grande honra esse trabalho. Eu acho que faz todo sentido, né, porque com a sua experiência, né, não só de tempo, mas de qualidade de trabalho, você não vai botar em risco a sua profissão, né? Não vai entrar em qualquer projeto. Né? Exato. Quando eu recebi o convite, assim, eu já tinha uma proposta lá de fora para ir embora. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para Guarulhos, através do GG, meu agente, com o Anderson. E hoje, assim, quando eu pisei lá para falar com os jogadores da diretoria, eu agradeci a oportunidade porque, assim, eu vejo esse projeto como uma referência, né? Os jogadores que estão lá, eles defendem essa camisa como se fosse, assim, a segunda pele deles, né? E todo mundo fala com muito orgulho das coisas que acontecem lá. Há coisas por fazer que precisam ser feitas, mas ninguém evidencia isso. As pessoas defendem o Vedacity
como defende a família, assim. Então, isso é um sentimento que é conquistado no dia a dia. E isso você pode ter certeza que faz diferença quando essa equipe entra na quadra. Legal. Iri, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, tá? Prazerzaço. Poder Sou falar de fã aí de vôlei. vocês Anderson, todos aí. Valeu, Caraca. chefe. Quanto Você é você- flecha, hein? Quanto Você você é tem de flecha. altura? Quanto você tem de altura? 1,92. 1,63. Pô, é um pequeno homem de meio de gigantes e mandando demais. Ó, Ai, vou gente. pedir pra você olhar na câmera ali, ó, Anderson. Vamos ver se você é um cara de negócios. Convidar as pessoas a se inscreverem no canal, tal, aquele papo todo pra fazer a gente crescer. Vai lá. Bom, pessoal, fã de voleibol, saque e defesa. Vamos de novo, vamos cortar, vamos começar. É ataque e defesa. Ataque e mano. defesa, errei o nome. Pronto, você ganhou o quê, cara? Já matou toda a minha. Esse minha corte beleza. ótimo, esse corte É. ótimo. Então, todo mundo do Ataque e Defesa, vão lá, se inscrevam no canal, porque aqui, nas mãos do mestre Ale, porque o cara jogou, ele é jornalista, já cobriu tudo que você imagina, então só pode estar na melhor mão aqui, porque ele é levantador até. Falou que levanta melhor que o Sandrinho, com uma mão. Não falei isso, não falei isso. Não falei isso. Mas vai lá, siga lá, porque Isso. esse daqui a gente precisa muito. Se inscreva no canal aí, daqui a pouquinho a gente tem novidades aí. Beleza? Obrigado, Boa. hein? Valeu mesmo. Até a próxima, galera. Abraço. Valeu.